Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui neste meu canal, Marlene Deon, na linha do destino. Eu sou astróloga, jornalista, estou de volta para mais um assunto interessante. Todo mundo está falando, mas eu também tenho a minha versão sobre Plutão, não é verdade? Todo mundo falando dessa mudança de Plutão. Então, eu fiz um estudo, uma pesquisa, um trabalho com fundamentos para contar um pouco sobre este planeta e as previsões, as indicações que ele está trazendo neste momento. Então, não esqueça de você, se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal, não custa nada, você vai ser notificado sempre quando tem alguma novidade por aqui, tá bom? Se inscreva, curta, né? Dê o seu like, compartilhe com seus amigos, fale deste canal e assim você vai ficar sabendo de todas as previsões, né? Plutão aqui hoje, neste momento, falando um pouco dele. Hoje é sábado e é dia 27. Então, Plutão já ingressou, né, no signo de Aquário, a 0 graus, no último dia 23. Mas ele é muito lento e, é claro, agora ele está apenas aí se preparando, se ajeitou, né, se acomodou no ponto que ele está do zodíaco, ali na entrada de Aquário, para começar a atuar. Então, falando um pouco, primeiro, de Plutão, que está entrando em cena, com tudo, né? Todo mundo falando, é o comentário nos meios astrológicos, é Plutão, Plutão, o que, que ele vai fazer, né? O que, que ele vai fazer? Mas só que é devagar, não é nesse aceleramento que todo mundo está pensando, não, entendeu? É devagar, e sempre. Ele está posicionado agora ainda ele fica ali paradinho a 0 graus, né, de Aquário, na linha do horizonte zodiacal deste signo. Mas antes de eu entrar aqui em todos aqueles detalhes deste trânsito, eu vou contar um pouco para você entender melhor a história que envolve Plutão, muito antes de ele ser descoberto como planeta. Era divindade e como consta na mitologia para a gente entender um pouquinho mais, não é? Sobre esta energia, sobre a origem e o enredo que vem de Plutão, que envolve toda esta vibração que está se somando deste dia de hoje como planeta em trânsito pelo zodíaco. É tão intensa e avassaladora, ela vem assim com tudo, de verdade, embora ele seja um planeta distante, pequenininho, não é para você rir, não. É sério que eu estou dizendo aqui, né? Você não vê o Plutão, mas ele vê você. Essa é a diferença, tá? Então, com essa energia que continua fazendo parte da nossa frequência cósmica e do nosso sistema. Na mitologia, para você entender a história, Plutão está associado a Hades, é o senhor de poucas palavras, não é para muita conversa. Senhor das trevas, que inspirava temor, descrito como austero, impiedoso, insensível às preces e aos sacrifícios. Parece mesmo que nada, parecia que nada tocava na sensibilidade de Deus Hades ou Plutão. Intimidativo e muito distante. Diz a mitologia de que quando no Olimpo Júpiter fez a partilha, ele deu a Hades, no caso Plutão, o reino dos submundos, por ser sombrio, por ele ser irritadiço, era muito pouco admirado, nada melhor do que dar a ele o poder de comando do que fica oculto, que fica escondido aos olhares e como guardião das chaves do inferno. Desafiá-lo seria cair em desgraça nas guerras, na produtividade e também na prosperidade. O senhor mais temido no que se associa à mitologia grego e romana. Conforme relatos aí da Odisseia, era preciso atravessar o oceano para chegar ao reino secreto de Hades, no caso, Plutão, não é? Nada fácil alcançá-lo. Permitir a aproximação só em caso de muito perigo ou de morte. O nome Plutão, ele quer dizer, é bonito o significado, ele quer dizer o rico. Não tem nada de pobreza em Plutão, hein, gente? Quer dizer o rico, por ser o dono das riquezas, do subsolo que se encontram debaixo da terra. Ele rege tudo isso.
que está debaixo da terra, né? Os garimpos, né? Os minerais, o ouro que é extraído, né? Ali debaixo da terra, as plantações que crescem, a raiz que vem debaixo da terra, tudo isso. Então, é também uma simbologia de prosperidade, das riquezas do subsolo que existem aqui no nosso planeta Terra. E também o distribuidor destas riquezas, pelo merecimento, de acordo com as circunstâncias. Reconhecido assim entre os gregos e também entre os romanos. Agora, esta é a parte da mitologia, um pouquinho da história de Plutão. Aí vem na astronomia. Como é a história desse planeta? Como começou, né? Sabemos que o sistema solar ele é formado pelo Sol mais 9 planetas, que é Mercúrio, Vênus, Terra, que está representada pelo nosso satélite, a Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o então Plutão, além de um grande número de pequenos corpos celestes, cometas e asteroides, e distribuídos todos no chamado meio interplanetário, né, onde dizem que tem também os seres extras, né, cósmicos, terrestres, no mundo interplanetário. As suspeitas de que havia um novo corpo celeste orbitando em nosso sistema solar foi no ano de 1912. De início, a hipótese é de que fosse um satélite que havia se desgarrado de Netuno, mas logo, né, se constatou na ciência que se tratava da presença de um planeta mais distante do Sol, muito distante da órbita do Sol, e que, de acordo com estudos e pesquisas, havia um encaixe com as características com a natureza sombria e obscura que se associavam ao poderoso senhor Hades da mitologia, o chamado Plutão. E assim, então, ele foi batizado. A real descoberta e confirmação aconteceu no dia 13 de março de 1930. Vou olhando aqui as anotações, que são bastante datas. A primeira imagem fotográfica deste planeta foi feita em 8 de fevereiro do mesmo ano, né? De acordo com a minha pesquisa, o texto que eu fiz aqui também, por isso que eu estou acompanhando. O movimento de Plutão começou pelo eixo zodiacal Câncer-Capricórnio. Por que eixo que se chama eixo zodiacal? Quando são opostos, né? É como as estações. Começa o outono aqui no hemisfério sul e lá no hemisfério norte, no oposto, é a primavera. E o Sol, quando está numa posição oposta, ele está no nosso signo oposto, que seria a casa 7, e todos os signos têm a sua oposição. Então, esse chama-se o eixo de oposição. Então, ele, quando foi descoberto, estava em Câncer, influindo sobre o eixo Câncer-Capricórnio. De 1912, ele ficou até 1939. No eixo Leão, que daí ele foi para Leão, Leão-Aquário, de 1939 até o ano de 1957. No eixo Virgem-Peixes, de 1957 até 1971. E no eixo Libra-Áries, de 1971 até 1984. E no eixo Escorpião-Touro, de 1984, né, muito se falou desse ano, tinha até a publicação de As Profecias do ano 1984, né, foi quando ele entrou em Escorpião, que seria o quê? O seu domicílio, não é? Porque ele rege Escorpião, e ficou ali até 1995. No eixo Sagitário, Gêmeos, de 1995 até 2008. No eixo Capricórnio, aí ele retornou, né, inverteu o eixo, né, começou em Câncer, aqui ele chegou no oposto, no eixo Capricórnio, Câncer, posição inversa, oposta de quando ele surgiu no sistema, em 2008. E agora, em 23 de março de 2023, ele atinge o 0 graus de signo de Aquário, que reflete o eixo Aquário-Leão, né? É um trânsito, porém, preste atenção, porque esse é um trânsito, ainda não é definitivo, como eu disse. Dura até 11 de junho, portanto, ele só dura, essa transição dele agora, passageira, 2 meses e 20 dias. E ele fica ali, no mesmo ponto, ele não se move nem para 1 grau, fica ali instalado a 0 graus, isso é no despontar do horizonte. Nós chamamos na cúspide
do signo, né? Não entrou definitivo na sua ação, mas veio dar o seu sinal para que ele vai atuar e para que ele está chegando aí. Então, dura 2 meses e 20 dias, até 11 de junho. E depois disso, então, ele volta para o signo de Capricórnio novamente, em janeiro de 2024. E aí ele vai continuar fazendo o seu trabalho, processando, terminando aquele trabalho ainda que resta a fazer nesta casa, nesta morada de Saturno. E mais 9 meses, ele vai ficando ali, depois mais 9 meses, para então, no dia 19 de novembro de 2024, hein? Quase um ano, gente. 19 de novembro de 2024. Aí sim, que finalmente, não é? Plutão, ele entra para o signo de Aquário. Aí ele vai ficar por 20 anos, até o ano 2044. Ah, gente, nem sei se vou estar por aqui, né? Mas tudo bem, vamos torcer, né? A gente vai vivendo, vai levando a vida. Então, no catálogo de planetas menores, Plutão recebeu um número. Ó, anota esse número. Quem sabe dar sorte para alguém aí, ó. Ele tem este número no catálogo, né, dos planetas. 13, 43, 40. Você que gosta, né, de fazer uma fezinha, quem sabe o Plutão não vai te ajudar desta vez. 13, 43, 40, né? Então veja que todo esse ciclo, ele caminhou metade do zodíaco. Então, ele podia estar, como eu ouvi, né, em alguns comentários, de que ele esteve nessa mesma posição em 1777, né, 1778, impossível. Ele estaria talvez no interplanetário, eu digo, né, no interior do universo, mas ele não estava ainda posicionado em ação no nosso sistema, gente. Então ele apenas caminhou metade do zodíaco. Ele nunca esteve, né, nesta mesma posição anteriormente, antes de ser descoberto para poder influir no nosso sistema. Para que isso fique esclarecido, sem contradizer qualquer estudo, qualquer coisa, qualquer teoria que alguém tenha. Mas dentro da matemática é assim que funciona, né? Eu não posso mudar os números, né? Eu não posso mudar este ciclo de matemática dessa caminhada, porque ele é um dos planetas mais novos do nosso universo, seria o mais recente nesse caso, né? Então, ele tem esse número no catálogo, 13, 43, 40, para você não esquecer, né? Anotar aí, classificado como o nono planeta. Ele gira, inclusive, na direção oposta aos demais planetas. O giro dele não acompanha os demais planetas, ele faz exatamente o inverso, se move ao contrário. Após ter sido descoberto, permaneceu assim por 75 anos, mas, né, em agosto de 2006, essa é a história, né, também na astronomia de Plutão, a União Astronômica Universal decidiu fazer uma revisão e pôr uma nova definição de planeta, na qual Plutão, então, não se encaixa, portanto, o que levou a ser rebaixado para planeta anão, ou o chamado planetóide no mundo científico. Mas isso gerou, né, uma contestação, uma classe distinta de planeta, mas ele havia sido já encaixado como um planeta dentro do nosso sistema. Então, para os astrônomos, ele não exerce, para os astrônomos, ou alguns, né, ele não exerce um papel dominante assim diante de outros corpos celestes, né? Quer dizer, deram uma certa insignificância para Plutão nesse sentido. Porque ao seu redor, por quê? Dentro dos estudos, porque ao seu redor há um mar de outros objetos. E já que a sua gravidade não é intensa o suficiente para atraí-los e assim poder limpar todo o seu ambiente, a sua órbita, a sua envolta. Por não ser esférico pela própria gravidade também. Então, por não ter, inclusive, vizinhança, né? Seriam outros planetas, planetóides, né? Era só objetos. De que então não deveria ser mais classificado como nono planeta do sistema solar. Ainda assim, não é, gente? O entendimento provocou polêmicas, muitas, na comunidade científica, pela votação não ter sido unânime, pois foram apenas 5 astrônomos que votaram a favor desta classificação de planeta anão ou planetóide para Plutão. E aí já foi feito um pedido de autocorreção
para que Plutão volte ao status de planeta. E em 2019, inclusive, o ex-chefe da NASA, Jim Bridenstine, pediu a restituição do status planetário de Plutão, afirmando o seguinte: foi assim que eu aprendi e estou comprometido com isso, que é o que todo mundo aprende desde aquele começo, quando ele foi descoberto e a história toda foi contada e foi colocado no catálogo do nosso sistema solar. E aí agora muda tudo? Então a polêmica no mundo científico ainda não acabou, gente, porque realmente Plutão, rege Escorpião, ele é polêmico, né? Ele passou a ser classificado, quando descoberto, a reger Escorpião, porque antes disso era Marte que também regia o signo de Escorpião. Então toda essa história ainda não acabou, ela pode retornar. Enquanto isso, Plutão segue aí, né, no seu movimento lento, intenso. E agora digo uma coisa, nem ele sabe, né, o Plutão, aonde ele errou para toda essa polêmica, para todo esse assunto em torno dele. Isso na astronomia. Então agora nós vamos para a astrologia. Por isso eu quis contar um pouquinho dessa parte, dessa história, para você, né, poder se concentrar, interagir, entender toda essa energia deste planeta moderno e tão distante. Então, para a astrologia, Plutão ele continua na frequência, como foi desde o começo da sua descoberta. Mesmo a distância que o implica em relação ao Sol não faz diferença a sua influência, porque muda de posição apenas em tempo mais longo. Então, as suas energias, o seu movimento é mais lento, é mais longo, pois ele leva 250 anos terrestres para completar uma única volta em torno do Sol. Está gostando da história de Plutão? Então, não esquece, viu? Eu sei que você está concentrado, está se distraindo, mas dá um segundinho aí, curte e inscreva-se no meu canal, tá? Seja bem-vindo. Então, o que eu disse, ele leva 250 anos para dar uma volta em torno do Sol. Isto é, passar pelos 12 signos do zodíaco do nosso sistema. Desde sua descoberta, ele fez então apenas, eu reforço isso para que fique marcado, 50% ou metade do caminho, só isso. Seu ciclo é para lá de geracional. Então ele é um agente, é um influenciador de gerações, de uma geração, inclusive. Plutão assume poder no universo desde que em dezembro de 2006 passou a coordenar uma nova energia. Qual foi essa nova energia de Plutão? É interessante essa nova energia, veja a ligação que ela tem. Ele foi se aproximando, essa energia, do ponto central da galáxia, a nossa galáxia. O centro da nossa galáxia, que ele se encontra a 26 graus de Sagitário. A Terra faz parte desse mundo galáctico, desse sistema. Mas o momento mais importante e dos sinais de sua atuação sobre o nosso sistema foi quando, em agosto de 2007, esteve Plutão exatamente neste grau, 26, central da galáxia, e logo ingressou em seguida em Capricórnio em janeiro de 2008. Mas no mesmo ano, em junho, ele veio no retrocesso também, rapidamente, mesmo dentro da sua lentidão, foi rápido para ele, né? Ainda volta uma vez mais para Sagitário. Então, em dezembro de 2008, é que ele entrou definitivamente em Capricórnio, marcando aí o fim de um mundo e a chegada de um novo mundo, que tanto se fala, e nas profecias também. Como relatam inúmeras, né, por aí, de previsões, profecias e tudo mais, e especialmente pelas revelações do calendário maia. Vocês lembram? O calendário maia falava e fala de um fim agendado, que foi agendado para dezembro do ano 2012. Coincidência? 2012 foi quando foi descoberto, foi este movimento de Plutão no centro da galáxia, que é o ano galáctico no calendário de Maia. Não é o ano terrestre, o nosso ano, é um ano cósmico, um ano galáctico que envolve eras, envolve outros tempos. Neste momento, março de 2023, agora ele repete, diferentemente, não no centro da galáxia, mas o movimento do vai e volta. Lá no centro da galáxia, ele deu sinal, ele anunciou, fez o anúncio da aproximação dessa nova era, né?
que seria a era de Aquário, mas ele estava lá no centro da galáxia, que combina e se encaixa com o calendário Maia, que é um calendário galáctico e cósmico, como eu disse. Então agora, gente, ele, nesse vai e volta, ele repete para depois entrar, então, definitivamente para Aquário. Ele veio dar os seus sinais, onde ficará por 2 décadas a partir de novembro de 2024 até 2044, para não esquecer. Revela-se como sendo um dos acontecimentos realmente planetários mais importantes deste tempo, sinalizando as maiores e significativas transformações de toda a humanidade. Não é pouca coisa, tá certo? Da humanidade, dos povos, nações, sistemas de governos, da economia, da tecnologia, uma verdadeira revolução científica e no mundo, né? Então, eu digo assim, que o mundo não será o mesmo daqui para frente. A nova geração é que viverá e experimentará toda esta mudança global, porque ele é, né, geracional. Então, todas as crianças, os bebês que nascem agora, eles trazem a marca deste novo movimento, desta nova tecnologia, deste novo mundo, assim como trouxe na geração, quando ele foi descoberto, da década de 2012 e tal, né? E as pessoas que nasceram de lá para cá fizeram parte até o momento daquela geração que já fez um trabalho único, bom e verdadeiro para chegarmos até aqui. Agora é a vez dos novos, das novas gerações, daqueles que ainda estão nascendo, vindo por aqui para fazer esta grande mudança lá na frente ou acompanhar, alinhar tudo no nosso planeta com a nova era. Então, essa nova geração é que viverá e experimentará. Então, toda essa mudança global. Como você vê, as crianças, os bebês já nascem muito inteligentes, né? Já sabem até, né, ligar, mexer em celular, já tem uma atenção voltada para todas as espécies de brincadeiras muito ligada à tecnologia, à ciência. A força de Plutão, ela é silenciosa, saibam disso. Ela não faz barulho, mas ela aciona. Seu processo é lento, mas inevitável. Num todo, eu diria incontrolável. Você não vai controlar Plutão, por mais que você queira o que você ache. Não vai. Um trânsito de Plutão, ele é um momento que exige o novo, a partir do quê? De um corte radical com o passado. Então, você comece a se desapegar, se você quer ser mais feliz. E esqueça um pouquinho o passado, as histórias tristes, inclusive, né? E ao entrar em Aquário, ele fica evidente que a sinalização deste planeta é para que possamos compreender, a valorizar muito mais o que podemos fazer no agora, no já, no presente, nesse momento, sem ficar enrolando com assuntos passados, puxando coisas que já foram, para que resolver ou justificar o agora, isso não funciona. Então, agora nós podemos, né, para melhorar o futuro. O que fazer agora, no presente, para pensando no amanhã, melhorando o futuro. O de cada um, o de todos, ou da sociedade. E os governos também têm que pensar assim, os líderes, né? Não tem que ficar mais naquela churumela do que passou. É isso que é o problema. Eu digo churumela, né? Quando enche muito a mesma coisa, eu chamo de churumela. Não sei como você chama aí no seu linguajar, né? Então, nós podemos fazer isso, e não só em termos individuais, como eu disse, coletivos, na sociedade mundial, num todo. Associado à sombra da personalidade, é o que Plutão é associado a isso. Ele coloca, então, na sua pauta, no seu dia, para entrar em ação, ele coloca, sim, coisas até um pouco pesadas, difíceis de se lidar, conspirações, ações premeditadas, planejamentos estranhos, obscuros, em meios e entre os poderes e os poderosos. Um tempo investigativo, tudo se investiga, tudo precisa se saber o que é, tudo tem que investigar e tudo tem que ir a fundo para buscar a origem, por que aquilo aconteceu, por que aquilo foi feito, por que aquilo está sendo
acontecendo está sendo feito daquela forma. Então, tudo tem essa coisa, não é a crítica, né? O virginiano, o virgem é a crítica, né? Aqui o Plutão aqui é o investigativo, é o investigar, é procurar saber, de fato. Plutão é aquele que chega quando tudo está ou ficou pronto para ele fazer a poda. O que é isso? Cortar todos os excessos. No dia 23 de março, então, ele atingiu os 0 graus do signo de Aquário. E está apenas se preparando. Ai, agora já está acontecendo tudo, já mudou tudo hoje. Não. Ele está se preparando para mostrar a todos nós e a humanidade ao que veio e está dando sinais nesta breve passagem na morada de Urano. Num movimento que vai e vem, Plutão fica assim. Vou acompanhar o texto, porque são números, a gente pode errar, né? Da conta que eu fiz. Plutão fica 80 dias em Aquário, sendo 42 dias na via de mão certa, movimento direto, vai, caminhando, em movimento direto. E entra em retrocesso no dia 2 de abril, já, daqui a pouco, né? Perto aí da Semana Santa, né? 2 de abril, permanecendo retrógrado por 121 dias, retornando para a morada de Saturno, assim, nesse retrocesso, no dia 12 de junho, é o dia dos namorados, inclusive, né? Você não vai esquecer, dia dos namorados. Então, ele retorna ali para Capricórnio, onde ele vai permanecer nesta via ainda de contramão, né? Movimento contrário, né? Ali em Capricórnio, totalizando, no caso, ali em Capricórnio ele fica mais 162 dias, né? Desculpa, eu estou vendo aqui, portanto, totalizando 283 dias retrógrado, de retrogradação, como se diz. E então ele retoma aí a direção certa no dia 11 de outubro deste ano de 2023. Aliás, 11 de outubro. Aí, em meio a este lento movimento, ele vai entrando em aspectos com os demais planetas, claro, com o Sol, com a Lua, pontuando, no caso, cada fato, situação, com dias mais amenos e outros aí não tão favoráveis, né? E aí eu vou informando aqui, através dos meus vídeos, a cada processo dessa transição planetária, de cada período solar novo, né? O Sol muda de signo, então vem aquelas novas previsões. Agora nós estamos no período que vai até 19 de abril com o Sol na temporada de Áries, e aí cada temporada a gente vai atualizando esse processo e esses aspectos de Plutão com os demais, porque ele está no comando. Ele é o ponteiro principal para estimular e para desencadear os acontecimentos, trazer tudo à tona. É muito assunto, então, que vai surgindo aí pela interferência de Plutão no posicionamento que ele está. Então, a gente vai fazendo isso por etapas. Importante agora é sobre este despontar de horizonte plutoniano deste senhor aí do submundo. Plutão começa a caminhada, já quando ele começou, entrou ali a 0 graus de Aquário, conectado ao planeta Vênus, numa sintonia desarmoniosa, não foi muito harmoniosa. Aí você viu que revirou, mexeu com muitas emoções por aí, né? Coloca no foco o emocional e as chantagens emocionais, colocando transparente as mágoas e os ressentimentos guardados. De repente, a pessoa começa a falar uma coisa lá atrás, que passou, e às vezes você ou a gente nem sabia que aquilo estava gerando tanto ressentimento. E aí desencadeia uma série de acontecimentos em cima disso, acusações, suposições, né, dúvidas e tudo mais. Então, isso é uma sinalização de que a oposição, a conspiração, ainda existe em alguns estágios e está mexendo muito com as peças que estão no tabuleiro. O interesse pelo poder, do quem pode mais, do apontar erros, sem que se corrija nada. Plutão gerencia sobre os temas da violência psicológica, do assédio, do tudo vale para que uma situação se reverta ou que ela passe a ser acolhida, a vitimização,
se tornar vítima, fazer um enredo para onde você inverta tudo e se torne uma vítima. Isso vai acontecer com frequência no nosso dia a dia, então prestemos atenção a isso. O que é dissimulado, né, que encontra abrigo e espaço com Plutão, mas pode não ser por muito tempo. A pessoa dissimulou, fez, mas não vai ser para sempre, viu? Já que em Aquário, ele faz um trabalho também junto de mostrar a sujeira interna, aquela que existe no subsolo de cada um, no seu interno, no seu interior, seja lá como for. Primeiro vem a sensação, né, aquela sensação do já ganhou, já ganhei, para depois, especialmente nos dias de retrocesso, que são os dias mais fortes, mais intensos, que vem realmente a conta, a exposição dos danos, aí chega então a cobrança, aí chega o boleto, né? Chega a conta, como chega todos os meses para a gente, né? Não tem jeito, temos que pagar sempre aquela conta, né? Então, é isso que acontece com Plutão. Você está gostando desta questão, desse assunto? Então, dê uma curtida aí rapidinho, inscreva-se no canal, compartilhe, tá? Eu sou a Marlene Deon, astróloga, jornalista. Estou continuando aqui. Vamos continuando, que você quer saber mais, né? A essência de Plutão, no caso, em Aquário, nós temos que analisar aí a essência, aquela frequência cósmica, aquela energia que ele capta e como ele trabalha agora, né, nesse momento, neste signo de Aquário, é o da transmutação. O que é a transmutação? É muito além de uma simples transformação ou de uma mudança. É como, né, uma lagarta que se transforma em borboleta. Quem poderia imaginar? Uma linda borboleta. Então, é essa transmutação. O transgredir, transmutar, né? Mudar tudo. Dos males, então, que vem para o bem. Porque tem que haver os acontecimentos para haver essa mudança, essa transmutação. Para você se tornar uma borboleta linda, maravilhosa, você vai ter que sair desse mundo da lagarta. É isso aí que eu digo para você. Para você entender um pouquinho, né, aquilo que eu estou tentando explicar dessa complexidade de Plutão, não é verdade? Então, se você está vivendo, por exemplo, um trânsito de Plutão, você às vezes tem o teu mapa, conhece, dá para saber no que eu citei logo antes sobre esse período do eixo da transição de Plutão, do eixo de Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, ali tem o ano onde ele estava. Se você nasceu naquele ano, você já vai saber que Plutão estava ali num daqueles signos, né? Se você nasceu nesse período do ano. Então, você tem que se preparar para um período de transformações profundas. E, claro, ele está em uma casa solar relacionada ao seu signo, né? E ele recebe aí uma determinada influência que envolve a energia, a frequência cósmica, astral, em que Plutão está. Então, é a íntima conexão que ele tem com cada casa em relação ao seu signo, correspondente ao seu signo, e então um novo começo para você dentro daquela conexão, daquela área onde ele está, correspondente à casa. Então, vamos começando falando disso um pouquinho aqui, só umas pinceladas, um resuminho para cada signo, para você ter uma ideia do que ele está acionando de acordo com a sua casa. Então, se ele está em Aquário, a casa 1 seria de Aquário, está concedendo força, a energia é de força, vontade, determinação. Aqui as energias, então, são colocadas para movimentar o que for preciso, porque está na sua casa 1, e o que for preciso para você, para a sua individualidade, porque é a sua pessoa, a sua personalidade que ele envolve. Traz a transformação lenta, mas continuada, sem pausa nenhuma, e as coisas não param para você, Aquário. Elas não ficam mais ociosas. Ensina a ter mais controle de si mesmo. É esse o ensinamento que ele dá transitando na sua casa 1, Aquário. Capricórnio. Para Capricórnio, comando, ganhos, realizações, negócios. Na casa 2, Plutão passa a produzir aí, então, Capricórnio casa 2, para você, né?
porque se você é de Capricórnio, é isso que reflete, a produzir uma completa transformação na atitude a respeito do dinheiro ou das posses em geral. Aí ele vai trabalhar o seu meio, a sua vida, o seu contexto financeiro, material, tá? É importante se sentir à vontade para atuar, pois assim tudo vai fluir muito positivamente. E nesta posição, Capricórnio, ele ensina como gerenciar os seus valores, valores materiais e obter as vantagens necessárias. Aí nós temos Sagitário, presta atenção. Transformações para este signo, estudos, viagens e segredos. Plutão está aqui na casa 3, na sua casa 3 solar, deste signo. Ele carrega a, ele carrega a emoção e a mente. E por esta razão, a comunicação com familiares é que ficam mais prejudicadas. Então fica mais difícil, né, para Sagitário agora interagir, até por conta do quê? De situações que perduram algum tempo. Então, no contraponto, a transformação e a mudança acontece na atitude. Então, este Plutão ensina você a controlar a sua ansiedade. Escorpião, libertação, desejos, cuidados, princípios. Na casa 4, em relação a este signo, Plutão provoca uma revirada para uma reforma pessoal, incluindo a libertação de ambiente que possa ser opressivo, necessidade, muita necessidade de mudar a vida para algo mais construtivo, vai estar nessa luta, nesse empenho. Ensina a se livrar, Plutão aqui ensina a Escorpião a se livrar de opressões do passado. Deixa para lá, tá? Libra, vitalidade, criação, especulação, atração. É possível que você esteja vivendo, sim, uma dura experiência emocional. Plutão na casa 5 solar tem um efeito assim ambivalente. Sente atração por dois impulsos, num só tempo, ao mesmo tempo. Eu diria, uma fase de sentimentos conflitantes, em que você entra em conflito até com você mesmo, com você mesma, Libra. Então, Plutão aqui ensina a você qual o caminho do equilíbrio. Esse é o trabalho dele. Virgem, reconstruir, tensão, adaptação, consequências. Plutão entra em cena aí na sua casa 6 e as mudanças ocorrem, não adianta. Indica um momento muito difícil para manter a ordem nas coisas e do seu jeito, né? Porque Virgem é bastante sistemático, tem algumas manias também nesse sentido, quer tudo do seu modo, havendo então muita tensão, porque fica lutando contra isso. Tudo tem a ver com a necessidade de você desmontar e reconstruir algo novo, tá? Plutão aqui ensina o virginiano a se ajustar melhor aos fatos presentes. Leão, consciência, crescimento, renovação, reação. Então inicia-se uma nova fase de vida com este posicionamento de Plutão, porque ele está exatamente aqui naquele eixo que eu falei, oposto, né? Aquário-Leão. Leão, então, está para Leão na casa 7, no oposto. As tensões que estiveram submersas, né, agora se mostram evidentes. Aquilo que você nunca deixou transparecer, por algum motivo, né, por ser tímido ou por algum outro motivo, não queria que ninguém soubesse, infelizmente, agora elas submergem de alguma forma e vão estar evidentes. E não é a hora de você tomar iniciativa nenhuma agora, nesse momento exato, em que Plutão está aqui nessa transição imediata de passagem, sinalizando. Nada de iniciativa sobre relação pessoal, ou seja, comercial. Então, eu diria, faz que nem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não é verdade? A sinalização que ele dá é de uma virada de chave para a sua vida. E Plutão aqui ensina você a criar raízes, a criar mais estabilidade, inclusive emocional. Câncer. Para Câncer, ó, mistérios, empoderamento, compreensão. Plutão está na casa 8 deste signo e traz a marca da regeneração. É muito difícil aceitar o superficial. A força está no secreto e na intimidade.
ou no que é feito internamente, num popular que eu diria, em quatro paredes, no compartilhar os desejos mais íntimos. Plutão aqui ensina, na casa 8, a Câncer desfrutar mais dos prazeres e da sexualidade. Gêmeos, reformar, desenvolver, agregar convicções. O despontar de Plutão para sua casa 9 traz a energia que move os conceitos intelectuais complexos. Tendência forte agora de querer escrever ou publicar algo que realmente cause sensação ou que seja revolucionário, né? Que Gêmeos quer movimentar, quer realmente revolucionar. Ensina Plutão aqui, nesta posição da casa 9, a criar e a ter as suas próprias ideias valorizadas. Isso é bom para este signo. Touro, pactos, poder, honras e tramas. Olha só os mistérios de Plutão aqui. Plutão está na casa 10 de Touro. Ele atua com duplicidade, ele está no ponto alto do céu. Ele traz honrarias e reconhecimento por parte de muitos, com certeza. Mas tem outro lado. Também pode levar ao contrário. É intenso o desejo de estar no topo, nem que seja por acordos e conspirações. Aí é que você tem que tomar cuidado, Touro. Como fazer as coisas. Há uma mistura de situações mútuas que podem, no final, resultar em trágicas consequências para você, para quem é de Touro. E Plutão aqui ensina o valor e a necessidade óbvia de modéstia. Viu, Touro? Para quem é de Áries, empenho, confiança, compartilhar e amigos. Plutão na casa 11, aqui, solar de Áries, ele destaca parcerias e relacionamentos, um tempo para renovar amizades, interesse maior nos estudos, né? Nas pesquisas, na linha do ocultismo, das ciências secretas, também do autoconhecimento. Separe o amor de negócios para não ter os conflitos. Esta é a dica que Plutão dá. E ele ensina Áries, aqui nesta posição, na casa 11, a caminhar pelo que faz bem à mente e o corpo. É isso. Para quem é de Peixes, passado, presente, ilusão, realidade, Plutão está aqui na casa 12. É o símbolo das imposições, das limitações, das energias inconscientes ocultas. A única maneira de desenrolar isso é agir com clareza, honestidade e franqueza, mudar a consciência, se identificar com o presente, com a realidade e ensina a desenvolver a capacidade e a força para destruir as ilusões, né? O que muito está evidente sempre na vida, no dia a dia, no signo de Gêmeos, né? No seu temperamento, nas suas ações, as ilusões. Então, ele ajuda você nisso a sair fora das ilusões, se tornar mais realista. E aí eu falei dos signos, uma dica, mas agora eu tenho uma parte aqui super importante de Plutão, que são os aspectos que ele forma desta temporada, que vai até o dia 19 de abril, e que podem, sim, gerar impacto, um grande impacto, ou impactar o nosso dia a dia. E para você anotar até aí na sua agenda. Faz bem fazer isso se você, ou então ouvir novamente, né, o vídeo, tentar, né, definir, tentar conferir as datas. Veja só, no dia 30 de março, nós temos Lua crescente em Leão, entrando em oposição com Plutão, que está em Aquário. 30 de março. Influência de confrontos e tentativas de manipulação emocional, de chantagens, ciúmes, culpas ou acusações com outras pessoas e vice-versa. Tanto você pode fazer isso, como alguém pode fazer isso com você. Está no meio, está circulando. Uma frequência cósmica que permanece por aproximadamente 2 dias. Então, se é no dia 30, mais um dia. Então, você marca aí. Não permita que haja invasão à sua privacidade, neste período aí, ou individualidade, e cuidado para não fazer o mesmo, não é claro, com as pessoas que circulam à sua volta, ou do seu meio de atuações. Então,
não faça ao outro o que gostaria, o que não gostaria, aliás, que fizessem para você, certo? Está gostando disso? Essa parte muito importante. Então, não esqueça de curtir, compartilhar aí este vídeo, né, com seus amigos e inscrever-se aqui no meu canal. Agora, no dia 4, aí nós já estamos em abril, no dia 4 de abril, já foi março, Mercúrio entra no signo de Touro, em quadratura com Plutão, porque como está no começo do signo, então realmente as configurações e conexões acontecem sempre na entrada, no começo de cada signo, de um planeta ou de outro. E nesse caso, como ele entra em Touro, ele está em quadratura com Plutão. E no dia 7, este planeta reforça, aqui que eu quero destacar esta posição, ele reforça a conexão com a Lua, que vai estar no auge, que está no auge da fase de cheia. São energias negativadas, extremamente tensas, envolvendo grandes perigos, uma espécie de ebulição. O que é ebulição? Aquela pressão energética, vibratória, que aumenta consideravelmente e mexe muito, mas muito mesmo, com o submundo. Mexe com o seu emocional, o seu interno, o seu ser, com você, mas mexe, né, com a natureza, mexe com o submundo, o interno da Terra para o externo, né? Pode trazer o que está lá interno para o externo. O que acontece? O que implica isso? Em eventos inesperados, com transtornos, certo? Portanto, nós temos aí um período de alerta por 3 dias, o antes e o depois da entrada da lua cheia, que acontece no dia 6 de abril, denominada também a lua rosa. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente desses dias, desses 2 dias, desta lua rosa, explicando para você o porquê ela é chamada de rosa e o significado que representa simbolicamente a sua frequência cósmica. Grande chance de explosões vulcânicas, anote, preste atenção, especialmente daqueles vulcões maiores e que já estão adormecidos há muito tempo, né? Alguns talvez até há séculos, né? Então pode haver uma explosão, inclusive das ilhas, aqueles que estão nas ilhas oceânicas, no mar, no oceano. As catástrofes naturais estão voltadas também e em maior escala e podem acontecer muito no hemisfério sul, que é aqui de onde estou falando, do Brasil, do nosso hemisfério sul também e América Latina. Plutão mexe com o fundo, com o centro da Terra. Ele balança, ele faz tremer. Então, é isso, né? Não estou assustando ninguém, mas aqui está muito pontuando esta indicação astrológica, então eu não aprecio muito de falar de catástrofes, de coisas negativas, mas aqui é apenas um alerta, para que você fique em alerta, sabe por quê? É justamente, ó, lembrando que nós estaremos na Semana Santa, e o dia 7 é Sexta-feira da Paixão, não é? É um momento também de recolhimento e de uma energia muito mais forte dentro do campo cósmico e da espiritualidade, em que as pessoas estão concentradas na sua fé, de acordo com sua religião, nesse momento da paixão, dessa dor e do sofrimento de Cristo que foi. E isso tudo tem um chamamento. A mente, os pensamentos, o coletivo tem força em sua função quando ele dirige a mente para um ponto só. E aí junta com toda esta energia. No dia 12 de abril, Vênus ingressa então em Gêmeos e forma uma conexão e por 5 dias com Plutão. Aí ele aflora os sentimentos e ele bate de pancada, sabe aonde? No ego emocional. Muito cuidado. Aquelas pessoas que têm aquele ego, né? Ou se você tem, então já vai se prevenindo. Você faz para o outro e o que diz sobre as intenções vão ser cobradas, serão cobradas, e além da conta chegar também para você. Então pode levar o troco. Então, né, em dobro daquilo que você deseja ao outro, certo? Ou que te desejam também. O pavio estará mais curto, né? Está mais curto no que diz respeito aos toques pessoais e individuais. Há um estranhamento assim circulando no ar. Esse é o problema.
No dia 13 de abril, a lua minguante se conecta a Plutão. Ela chega ali, onde está Plutão, em Aquário, no comecinho, e ela muda, formando uma conjunção, ambos em desarmonia em aspecto e quadratura com Vênus. Aí formam essa quadratura com Vênus, tanto Plutão quanto a lua minguante. Então surge o momento das decisões, mudanças emocionais e das reavaliações sobre tudo o que ocorre, podendo afetar o trabalho e os negócios. O reagir de forma compulsiva e infantil, ela vai se fazer presente. Né? Sabe aquela coisa? Ah, nossa, que às vezes acontece, você diz, nossa, agir como criança, que infantilidade essa atitude. Mais ou menos assim, né? Você fica assim, né? Pensando. E que vai predominar mais nos ambientes. Então já se prepara. Tensões rondam devido a ciúmes e insegurança. É um clima assim de estresse, meio geral, total. Então vamos nos precaver, né? Para isso que eu estou fazendo. A astrologia não impõe, ela predispõe, ela é uma autoajuda. Ela pode te ajudar aí nesse sentido e você se conter em alguns pontos e evitar sempre o pior e ficar com o melhor. Este é o objetivo. E para lembrar também de que Marte muda de signo agora, neste domingo. Hoje aqui eu estou no sábado, dia 25, né? É dia 25. Pedindo para minha assistente aí me corrigir aqui. Bom, dia 26 de março. Né? E chega a namorada da Lua, que é o emocional, no signo de Câncer. O que este Marte começa a ativar? Porque ele sai de Gêmeos. Ativando e colocando na pauta da sua ação assuntos também de comportamentos emocionais, sentimentais, dos embrólios, sabe aqueles embrólios, aquelas complicações de família, também entre os poderes de governo, nós vamos assistir aí, porque Marte está na casa do signo que rege a pátria, que rege as nações. Então vai ter esse imbróglio todo aí. Muitas questões do passado podem ressurgir, algo ainda não muito bem resolvido, gerando até uma situação de constrangimento e de desconforto, mas é para que se tenha uma solução. Ou diria, para que se coloque uma pedra em cima e nunca mais se fale disso ou se volte a isso. Né? A última vez, vamos resolver o imbróglio, pronto, fim de conversa. É isso, tá? É que acontece. Esse também é o trabalho paralelo que Plutão está fazendo no período. Mostrar os erros, acertos, trazendo à tona o que estava lá oculto, que estava lá escondido, debaixo do tapete já há algum tempo. Aí ele sai. Júpiter em Áries, aplicando suas vibrações também em conjunto na economia, nas finanças. O caminho proposto nesse começo de Plutão refere-se às controvérsias, oposições, contratempos, debates, dando a impressão geral de recessão, de perda para chegar aos ajustes necessários. E também, gente, muita falação, que não vai resolver nada. Muita falação. Imprensa, eu sou jornalista, mas deixa eu falar aqui. Imprensa muito agitada, sempre muito ansiosa, querendo ser a primeira a informar, por informações, aí pode ajudar, mas também pode atrapalhar muito em alguns momentos. E aí o que acontece? No caso, se antecipar e depois ter que se corrigir. Então, muito cuidado com isso. Na imprensa também, com as nossas atitudes. Já de querer levar uma fofoca, uma conversa, algo que aconteceu. Ah, vou dar primeiro a notícia, vou contar primeiro. E aí depois você vai ter o trabalho de se desculpar e se corrigir. E corrigir essa questão. A sinalização está em falências, recuperações judiciais de empresas, muito mais, e encerramento ou fechamento muito de agências bancárias. Isso aqui no Brasil e nos outros países também. Então vai ter uma mexida geral, né, no caldeirão das economias. Está se mexendo. Pode haver até aí uma mexida aí no tal do presidente do Banco Central, que está acionando, né, os juros, que tem essa questão dessa polêmica aí de juros, que a presidência fala que está alto o poder e continua na mesa, pode haver uma mudança nesse sentido, uma mexida nisso aí. Mas, claro, tudo no tempo acionado por Plutão. Não é nada assim, no repente, vai se formando, vai acontecendo, ele vai preparando para que aconteça. Há indícios nesse período também, que eu quero falar, de apagões e dos transtornos envolvendo o mundo digital. Prestemos atenção,
arquive, guarde, né? Proteja os seus dados, suas coisas no seu computador, nas suas páginas, aquilo que é importante, nas suas agendas, porque pode haver sim, né? Faça o tal do backup, pode haver aí um apagão. Plutão atua para instalar uma guerra cibernética e para com as conspirações. Os grupos alienados para ações terroristas ou violentas e do sistema prisional também entram na cena que Plutão está já montando para expor, dar trabalho, mas também para dar o caminho de soluções. Essa é a parte boa. Outra questão que esquenta é a situação dos conflitos Rússia-Ucrânia. Os riscos desta guerra ainda são inesperados. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, mas teremos sinais que eu vi aqui nos mapas, na investigação que eu fiz, né, que agora é investigar, né? Não é mais pesquisar, agora é investigar, né? No mapa, na astrologia, nessa investigação planetária, não teremos, mas teremos os sinais, né, como eu disse, onde tudo vai de verdade no início de abril, e principalmente naqueles dias, 6 e 7, com a lua cheia. Por que eu digo isso? Em algumas horas antes de consumar a fase de cheia lunar, ela fica fora de curso. Aí, nesses momentos que está o risco do que será acionado inesperadamente uma bomba, ou para tudo. E isso está no signo de Libra, quase Escorpião, passando no ponto exato onde está o Sol de Putin, que é o presidente da Rússia, o que está ali querendo resolver, não querendo resolver. Então vai mexer, vai ter uma situação nessa questão. Vamos aguardar, torcendo, claro, para a melhor saída, que é a paz, a estabilidade, a tranquilidade. Todo mundo se dando bem. Enfim, em resumo, para terminar aqui a conversa, o recado do Senhor dos Submundos, o temido Plutão, é de que para ele a armação não dá certo, não cola, tá? Não dá. A não ser a armação de óculos, com lentes para você poder visualizar e enxergar tudo que está em volta. Então, ficar de olho, meu amigo, minha amiga, em alerta. Nada de vacilos, senão o cachimbo cai. Aí é aquela música sertaneja, né? O cachimbo cai. Vacilou, cachimbo cai. É isso. Então, você curtiu? Não? Então curta agora, ainda dá tempo. Antes de você sair do vídeo, inscreva-se e eu desejo uma boa sorte, tá? E se cuidem, vamos caminhar em harmonia com este Plutão, que ele pode mostrar uma coisinha um pouco desconfortável para você, mas tenha em sua mente que é para resolver para o melhor lá na frente e para dar fim a uma situação e começar uma outra muito melhor. Boa sorte para todos!